que Judas está falando aqui, né? Aqui o caminho de Caim. Caim foi um jovem que matou o seu irmão. E se a gente for ver, né? Por que ele matou? Ele teve um problema de amargura e rebelião contra Deus. Ele não aceitou que Deus, né, aceitou a oferta do irmão dele e não aceitou a sua oferta. Então ele teve amargura no seu coração, rebelião, inveja do seu irmão, né, e ciúmes. E isso muitas vezes, amados, se a gente não estiver buscando no Senhor, acontece até com o povo de Deus. Porque nós somos carne, e essa carne aqui, ó, ela tem que ir para a cruz. E se nós deixarmos aceitar coisa no nosso coração, vai contaminando, porque a amargura, a inveja, o ciúme, a rebeldia contra a vontade de Deus, daquilo que Deus quer, e muitas vezes nós não queremos, nós não aceitamos muitas vezes, né? Que Deus escolhe o outro para estar acima de nós, muitas vezes, acaba o que acontecendo? Amargura no nosso coração, ciúme, inveja, e Deus não quer isso. Porque a casa do Senhor não é uma empresa e não é uma firma, né? A casa do Senhor é onde homens e mulheres vivem o reino de Deus, né? E nós sabemos que todos nós temos defeitos, sabemos que todos nós temos dificuldades, mas Deus levanta um para um cargo, Deus levanta outro para outro, e nós precisamos em Deus descobrir aquilo que Deus tem chamado nós, né? E cuidar, amados, porque muitas vezes a gente pensa assim, Caim matou Abel, mas muitas vezes no nosso coração, nós matamos o nosso irmão dentro de nós, porque não aceitamos ele. Em vez de orarmos por ele, pelas suas dificuldades que ele está passando, nós rejeitamos e matamos ele dentro de nós. Porque não concordamos com as ideias dele e muitas vezes até temos ciúmes, porque ele está acima, em algum cargo mais elevado, nós matamos. Ou não aceitamos suas ideias e nós matamos ele dentro de nós. Ou porque houve algum conflito e nós guardamos e não queremos perdoar aquela pessoa e guardamos aquela amargura. E comecemos a matar essa pessoa dentro de nós. Mas Deus, Ele disse que veio para trazer vida e vida em abundância. E Ele diz que aquele que aborrece o seu irmão, não é só aquele que fala mal, mas aquele que aborrece o seu irmão já está em trevas. Né? Então é forte, amados. Muitas vezes, por eu não aceitar, eu começo a falar mal, eu começo a criticar. E mesmo que o meu irmão esteja errado, se eu faço isso, eu também estou em trevas, né? Então é muito sério, então eu tenho que ter muito cuidado. E o Balaão aqui, ó, fala, né? Porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. Balaão foi um homem avarento, né? Se a gente for ver, foi um homem avarento, que ele começou ele foi pago para amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel. E ele foi, sem tosquenejar e sem perguntar para Deus, ele foi. E aconteceu várias coisas no caminho, quem conhece a palavra, que a mula teve que falar com aquele homem, né? Então era um homem muito avarento, né? E se a gente for olhar, muitas vezes, no meio do povo cristão, muitas vezes chegam assim, numa condição às vezes baixa, e Deus faz prosperar, porque Deus é fiel. E quando começa a prosperar, por causa da avareza, de querer reter, para mim é meu, eu não dou, eu não abençoo o reino, eu não dou, eu não reparto, O que acontece? Né? Aquele espírito de avareza vai tomando conta de mim, e isso desagrada o coração de Deus. E nós, no nosso meio, nós já vimos pessoas que chegaram lá de baixo,
E quando começaram a crescer, estufaram o peito e acharam: eu não preciso abençoar, eu não preciso fazer isso, eu não preciso dizimar, eu não preciso ofertar. E o quê? Não concordando, saiu fora. Vou buscar um reino que possa se adaptar com aquilo que eu penso. E guardar tudo no meu bolso. E reter tudo no meu bolso. Então, temos que ter cuidado. Porque a gente fala lá de Balaão, que foi um homem ganancioso. Mas se a gente não termos cuidados, na nossa época, porque nós temos que trazer a palavra, pastor Tony? É para a nossa época, para aquilo que nós estamos vivendo. E ter o cuidado de tudo e ver o que está acontecendo e tirar como exemplo para a nossa vida, para não cair naquele mesmo pecado. Não é verdade, amados? Daí aqui eu coloquei, e se vocês for ver também sobre e pereceram na rebelião de Coré. Coré também foi um homem que saiu junto com o povo de Deus ali, quando Deus tirou o povo do Egito, Esse Coré saiu junto. E Deus levantou, Moisés, que tirou eles de lá, e o irmão de Moisés, como sacerdote, Deus levantou, Arão. E esse Coré, ele se achou, não, como Arão era o sacerdote, não, eu sou santo como Como Arão, eu sou bom como Arão. Eu posso estar num cargo melhor, se Deus fala com Arão, Deus fala comigo, e eu posso estar sobre ele. Ele se rebelou contra a vontade de Deus, que a vontade de Deus era que Arão estivesse ali como sacerdote e Moisés estivesse como líder dele, levando eles. E ele se rebelou contra esses dois homens de Deus. Ele achou que estava se rebelando contra Moisés e contra Arão, mas não estava. Ele estava se rebelando contra Deus, contra a vontade de Deus que escolheu aqueles dois homens para estar à frente daquela obra. E o que aconteceu? Quem conhece, sabe, quando ele se rebelou ali, que Deus ficou furioso com ele, Moisés se prostrou-se diante de Deus, porque Deus ia matar todo mundo, fulminar todo o povo. Moisés se jogou no chão, ele e Arão, e clamou. E Deus não, mas Deus tragou aqueles 250 homens ali, aquelas pessoas ali que estavam ali, se rebelando contra ele, tragou tudo. A terra, amados, se abriu. Na hora que Moisés falou, que Deus julgasse entre ele e esse Coré, a terra se abriu, e eles foram engolidos, ele, suas casas e suas famílias, com tudo, foram engolidos pela terra. Então é sério, amados. Rebelião é muito sério. E o povo de Deus tem que ter cuidado. Porque a gente acha, rebelião começa aqui, com coisinha aqui, outra coisinha lá, e assim vai fermentando, e nós temos que ter cuidado. Muito cuidado, amados. Então, mais sobre isso que eu tinha que falar, sobre a rebelião ali, que foi Deus que levantou aquele homem, Moisés, e esse homem, e era da tribo de Levi, esse Coré. Ele era da tribo de Levi. Ele ministrava também ali dentro do tabernáculo, só que ele não estava lá em cima, ele queria estar lá. Ele queria estar numa posição maior. Então, temos que ter cuidado. Daí no 12, amados, fala assim, quer ver? Estes são mancha em vossas festas de fraternidades, banqueteando-se convosco, apacentando a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levados pelo vento, de uma parte para outra. São árvores murchas, infrutíferas. Infrutíferas, amados, acabam não produzindo fruto nenhum. Ficam infrutíferos, O 12,
são nuvens sem águas. Né? O que a água faz? Ela refresca. E o que é a água para nós? A palavra de Deus. Ela refresca, ela traz vida, né? E é por isso que o copo é muito bom para o povo de Deus, sabe por quê? Porque você está aprendendo de Deus, você está aprendendo da palavra. Ninguém vai te enganar, ninguém vai te levar por vento de doutrinas. Ninguém vai deixar entrar semente, não vai entrar semente no teu coração, porque tu conhece a palavra de Deus. Então você tem que estar conhecendo a palavra. São árvores infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas, né? Ondas impetuosas do mar, que escumam suas próprias abominações, estrelas errantes que não têm direção, ficam errando sempre o caminho, para as quais está eternamente reservada as mais densas trevas. E aqui o 16, ó. Estes são murmuradores, queixosos da sua própria sorte, pessoas que estão murmurando sempre, estão sempre reclamando, estão sempre se queixando da sua sorte, da sua dificuldade, da sua vida, andando segundo as concupiscências, cuja boca fala coisas muito arrogantes, adulando os outros por interesse. Pessoas que elas adulam as outras pessoas porque elas têm interesse. As pessoas de mais alto nível, coisa assim, às vezes, muitas vezes, elas só querem ter amizade, por quê? Porque dá prestígio, por interesse nesse sentido. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós tenhamos um coração humilde, né? E o Senhor veio para nos libertar. E Ele nos libertou já quando nos tirou lá do Egito. E Ele quer que nosso coração não esteja lá. Porque se a gente for ler aquele pedaço ali onde ele foi tragado, ele fala, tu nos tiraste de uma terra que mana leite e mel. Olha só. E Deus tinha prometido a terra para ele que mana leite e mel. Mas porque ele não tinha visto ainda, né? A incredulidade estava no seu coração. Ele foi murmurento, ele foi queixoso. E ficou olhando lá para o Egito, para o mundo. Porque hoje o Egito para nós significa o quê? O mundo. E o nosso coração não tem que estar lá no mundo, mas no Senhor. Né? Porque dele é que vem a nossa salvação, dele é que vem a nossa libertação. E de estar buscando a presença do Senhor, né? Até eu botei aqui, né? Um versículo que me chamou a atenção, até eu botei aqui, eu vou até falar. É o versos 8. Contudo também, estes semelhantemente adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Se a gente for ver Judas, ele fala muito sobre o quê? A rebelião sobre a autoridade que está acima de nós, né? Judas aqui fala muito e apostasia é isso, amados. Quando nosso coração está indo para longe de Deus, nós só começamos a ver defeitos naqueles que estão acima da nossa vida. E murmurar e se queixar. Então, pedir ao Senhor, Senhor, como estão meus olhos? Como está o meu coração? Eu botei aqui, o Senhor nos libertou da terra do Egito, do mundo. Não vamos voltar nosso coração para lá e amar as coisas de lá, suas ideias, suas carnalidades, porque esse livro também fala sobre carnalidade, suas carnalidades, porque isto é apostasia. Mas voltarmos nosso coração para Deus, o Senhor, com humildade, quebrantamento de coração, olhando para a sua vontade, a vontade de Deus para a nossa vida, né? E para a sua palavra, confessando os nossos pecados. Se é que eu tenho visto no meu coração muita queixa, ou murmuração, né? Ou estou vendo muito defeito nas pessoas que estão sobre a minha vida, os líderes que Deus tem colocado sobre a minha vida, de eu estar,
Vou cuidar. Vou ficar antenado. Deus está falando comigo. E se aquebrantar na presença do Senhor, né? Porque esse é o desejo, que nós sejamos um povo de coração quebrantado. Né? Como fala Crônicas ali, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Amém. Desculpa. Ficando difícil de sair da cadeira. A barriga está crescendo. Quando o pastor falou, eu fiquei, um livrinho tão pequeno, né? Eu não tinha, assim, tirado muita coisa, assim, mas daí, hoje de manhã, fiquei meditando mais um pouco e como Deus tem falado, como a pastora falou. E eu acho que o Espírito Santo de Deus está nesse negócio, sim, né? Porque o pastor hoje falou várias coisas, assim, que Deus ministrou no meu coração também nessa manhã. Então, né, Judas 1, versos 16. Foi o que, do 16 em diante até o 21, eu vou ler com vocês, tá? Se você quiser acompanhar aí, diz assim, ó. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aí eu comecei a pensar, Senhor, aqui, amados, está se referindo a nós, os cristãos, ou melhor dizendo, aqueles que se dizem cristãos, que se acham cristãos, ou seja, que não caminham, né, na obediência do Senhor, né, que andam fazendo as coisas segundo a sua própria vontade, como até a pastora falou, né? Ficam fazendo aquilo que bem lhe apraz, né? Mas, hoje, nós conhecendo Jesus, né, o nosso Deus maravilhoso, que um dia nos resgatou, nós não podemos mais andar assim, dessa forma, né? Quem que hoje tem que operar em nós? Quem? O Espírito Santo de Deus, Jesus, o nosso querido, né, como foi falado aqui. Ele é que tem que habitar em nós. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Filipenses 2. Vamos lá, vamos andar um pouquinho na palavra, bem rapidinho assim. Filipenses 2, verso 13. Olha o que diz a palavra do Senhor ali, ó. Porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, quem tem que habitar em nós? Quem tem que prevalecer em nós? O Senhor, né? A vontade do Senhor. E quando ela opera em nós, as coisas são uma bênção. Mas quando a nossa carne opera em nós, né? As coisas desandam tudo. Amém? Mas não é para ser assim, né? É para o Espírito Santo de Deus habitar em nós, para que a gente possa ser fortalecido, para que a gente possa buscar mais o Senhor. E daí, eu coloquei assim, ó, por isso Judas nos adverte, lá no versos 17. Volta lá para Judas. Vamos rapidinho de volta lá em Judas. Judas nos adverte o quê?
Ali diz assim, ó: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que a gente vai lembrar se a gente não lê, né? Eu fiquei pensando, aqui já dá a dizer o quê? Que nós temos que estudar a palavra do Senhor. Temos que buscar mais de Deus, né? Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós somos confrontados. E aquilo que está em nós que não é segundo a vontade de Deus e não agrada o nosso Deus, pode ser transformado. Mas para isso nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Então aqui a importância de nós conhecermos a palavra do Senhor. De estar aqui no COP, por exemplo, né? Que a gente já tem lido já o Novo Testamento todo, né? Só faltou agora Apocalipse. Mas, né, foi uma bênção, a gente aprendeu muito. Então, quantas coisas Deus ministrou no nosso coração e a gente pôde ser confrontado e ser transformado por essa palavra maravilhosa do Senhor. E como a pastora até falou, se a gente conhece a palavra do Senhor, a gente não vai ser enganado, né? Não vamos ser levados a essas coisas que têm vindo nesses últimos dias, né? E Paulo também nos instrui. Agora, eu coloquei Atos 20, se você quiser abrir também. Aqui lembrando, então, do que os apóstolos nos ensinaram. Atos. Cadê o Atos da minha Bíblia que fugiu? Atos 20. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos diz também. Ele diz o seguinte. 20, 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Nos últimos dias, tem aparecido muitas coisas, né? Quem conhece a palavra do Senhor e está firme na palavra do Senhor, até se entristece. A gente se entristece vendo tanta coisa acontecendo, tanta coisa fora daquilo, né, da vontade de Deus. E mais, em 1 Timóteo também, Paulo ali também fala, se você quiser abrir, 1 Timóteo 4. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Só sai da fé aquele que já teve na fé, né? Por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Como é forte, né? Depois, olha também o que diz lá em 2 Timóteo 3, 1 até o 4. 2 Timóteo, um pouquinho mais à frente, diz assim, ó. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens se tornarão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. E isso é o que nós temos vivido nesses últimos dias, né? Dentro da igreja do Senhor, infelizmente. Temos vivido dias difíceis e trabalhosos, onde a gente tem visto muitos deixando a fé, muitos agradando a si mesmo, sua própria carne, sua própria vontade, né? Enganando a si mesmo, eu digo, porque muitos estão dentro da igreja, como o pastor falou, e acham que vão subir, né? Ou acham que estão fazendo a coisa certa, mas sem o Espírito de Deus. Por isso a importância, quando ele falou do Espírito Santo de Deus, que a gente tem que buscar, é isso mesmo. Se nós não buscarmos o Espírito Santo de Deus, nós não temos como continuar. Porque Ele é que nos ensina, Ele que nos ajuda. É só nele mesmo.
E por último, para encerrar, eu coloquei o versículo 21, que também me chamou a atenção, de Judas ali, né? Que diz o quê? Guardai-vos no amor de Deus, né? Esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Que eu e você possamos mesmo guardar esse amor que vem do Senhor, buscar esse amor que vem do Senhor, como já veio essa palavra também para nós, né? Já é o 2º ano, né? A gente buscar mesmo amor, não deixar o amor se esfriar, porque a palavra de Deus te diz que nos últimos dias o amor ia se esfriar, e tem se esfriado, e nós, se nós não cuidarmos, nós vamos esfriando, né? Por isso que diz buscar, vamos guardar esse amor, vamos buscar o Espírito Santo de Deus mesmo todos os dias, porque sem Ele nós não podemos nada. E Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso tudo, né? Amém? Era isso que eu tinha do meu copy. Amém? A graça e a paz, amados. Eu queria também ministrar em Judas. Glória a Deus. Vamos lá, vocês estão abertos já, né? Vai pegar algumas coisas que a pastora Zorade falou e que a Cláudia também falou. Versículo 12, Judas, versículo 12, né? Vou ler de novo. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam. Vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São como árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Então, vamos tentar trazer alguma coisa baseado nesse versículo aí, além do que as irmãs, as pastoras trouxeram. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, aqui fala de cristãos, né? Aqui diz assim no começo: essas pessoas participam de vossas reuniões. Então aqui não está falando do ímpio, não está falando de alguém de fora. Pessoas que participam das nossas reuniões, participam das igrejas cristãs, estão juntos, né? Estão envolvidos com o povo de Deus. E aqui, interessante que essas pessoas participam, mas elas não estão alinhadas com a palavra de Deus. Elas participam conosco, tem jeito de cristão, tem cara de cristão, mas a atitude, infelizmente, é de ímpio. Tem jeitinho de crente, mas a atitude não é de crente, não é de cristão. São pessoas que muitas vezes estão no meio e muitas vezes não é joio, né? É trigo, e está ali muito idêntico, e muitas vezes não vai ser tirado, porque corre o risco de, tirando o joio, também o trigo ser ceifado. Está ali, canta igual, tem algumas palavras parecidas com cristãos. Agora, na continuação do versículo 12, diz assim, ó: essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor. Na minha versão traz dessa forma: sem o menor pudor. Você sabe o que quer dizer a palavra pudor? Essa pessoa, esse cristão, que se fala cristão, ele participa sem nenhum pudor. Sabe o que quer dizer essa palavra pudor? Tem muito sentido, mas eu peguei algumas coisas principais aqui. A palavra pudor quer dizer, significa ter discrição, é recatado naquilo que diz ou faz. E é realmente utilizado, essa palavra pudor é realmente utilizado quando relacionado ao corpo. Esse pudor é o que impede que a pessoa faça algo indecente. Então, amados, infelizmente tem pessoas dentro da igreja que não tem pudor, ou nem sabe o que é isso, né? Ele não se preocupa com aquilo que ele diz, é o que está dizendo ali, não se preocupa com aquilo que ele diz. Ele está ali no meio e sai qualquer abobrinha, qualquer besteirinha, qualquer piadinha. Ele não se preocupa com aquilo que sai da boca dele. Ele é um cristão, entre aspas, mas ele não está preocupado com o que ele fala.
E também ele não está preocupado com aquilo que ele faz. Se vão criticar, se discordam, se o amigo dele que é cristão se discorda, ele não está preocupado, ele não tem pudor. É o que está dizendo o versículo. Aqui também tem algo, amados, bem interessante. Essa palavra pudor, ela é muito jogada para o corpo, para a indecência do corpo. Você pode chegar lá, vai lá no amigo Google e bote pudor, significado, você vai ver todo o relatório. E ele joga muito para o sentido do corpo. Uma pessoa que não tem pudor, ele não se preocupa com decência. Seja o homem, seja a mulher, roupa degotada. É uma questão, o homem também peca nessa área, mas muitas vezes a mulher, pela pressão que o mundo faz, cai nessa pressão. Muitas vezes pensa e acha que também tem que ser desejada. Muitas vezes se porta de uma forma indecente, mas não é só mulher não. Amados, aqui diz que essas pessoas participam de tudo, mas não têm pudor. Amados, nós não temos aqui o costume, não temos costumes, doutrina de costumes, nós só temos o costume de ser decente, né? A decência bíblica, não precisa usar saia ou não usar saia, usar calça ou não usar calça, precisa usar paletó, não usar paletó. Isso é uma escolha e isso não afeta o evangelho. Se usa ou não usa, não muda nada. Portanto, é a doutrina bíblica. Agora, a decência, em qualquer cristão tem que ter. Então aqui, continuando aqui. Ali, ó, agem como pastores que a si mesmos se apacentam. Amados, uma pessoa que ela só está na igreja, ela não é uma cristã de verdade, ela não tem pudor, ela não se submete a ninguém. Aqui diz que essa pessoa, ela se autopastoreia, aquilo que ela crê é verdade, ela é a dona da verdade, né? Ela não submete, ela não ouve, ela anda como deseja o seu coração. Amados, a gente ouve isso constantemente nos programas de televisão. Siga o seu coração. Isso é mentira. Siga a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz que muitos caminhos para o homem são caminho de vida. Ai que bom, estou entrando. No final é caminho de morte. Nós não sabemos, porque a nossa vontade não é perfeita. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Nós somos enganados pelo nosso coração. E aqui essa pessoa, ou esse cristão entre aspas, que não tem pudor, ele somente está participando, ele não é um cristão verdadeiro, ele não submete, e ele faz a sua própria doutrina. A Bíblia diz, mas não é bem assim. Ele se autopastoreia, né? Continuando ali, ó, vagam como nuvens sem água. Amados, a função da nuvem, a maior função dela, né, ela pode trazer sombra, mas tirar um pouco o sol para dar um refrigério, mas não é a função dela. A função dela é trazer chuva. E quando ela não tem água, o vento leva ela para onde ele quer. Ela não tem domínio. Eu vou ficar aqui agora. Ela não tem nada, não tem água nela. Ela somente uma nuvenzinha, né? O vento leva ela para qualquer lugar e ela não tem um desejo próprio. Amados, vou dizer uma coisa para você. Essa pessoa que tem toda essa atitude, ela não é firme na fé. Ela é levada por qualquer vento de doutrina. Isso está em Efésios, não precisa abrir em Efésios 4,14. Não param em igreja nenhuma. São como nuvens sem águas impelidas pelo vento. Lá está a unção, vai para lá. Lá tem um homem espetacular, vai para lá. Amados, não digo que não possa visitar. Eu não digo isso. Eu estou dizendo que a pessoa não se submete. Não cria raiz. Já passou por 342 igrejas. É uma pessoa que não se submete. É um vento, é uma nuvem sem água. São árvores, agora aqui, para nós ir finalizando já. São como árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Mas a primeira coisa, uma árvore frutífera, a maior evidência dela é dar o fruto característico dela. Uma árvore frutífera, se fosse um ficus, não, a função dele é sombra. Tem lá no sítio vários lá, para nós estacionarmos o carro. Mas uma árvore frutífera, não tem coisa mais importante nela do que o fruto que ela vai dar. Ela também tem outra função,
vai ter folhas e vai trazer, de repente, tu vai estar ali embaixo de uma árvore frutífera, você pode comer o fruto, mas também pode ficar embaixo dela pegando uma sombrinha. Mas a primeira característica, a mais importante, é o fruto que ela dá. Jesus, de longe, olhou aquela figueira, né? E ela devia ser muito bonita, muitas folhas, talvez grande, e de longe chamou atenção, ao ponto que Jesus foi lá para pegar um figo. Chamou atenção. Quando ele chegou perto, uma figueira não é para dar sombra, é para dar figo. Ele olhou, não tinha figo algum. A função dela maior, ela não estava fazendo. Jesus amaldiçoou aquela figueira, para ensinar para nós, que uma árvore frutífera precisa dar fruto. Cristão precisa produzir frutos do Espírito. Amados, dons são as folhas. É bonito, ajuda, mas não gera transformação. O fruto que o Espírito Santo gera em nós, que nos faz aproximarmos dele, é os frutos que vai nos levar para a glória. No entanto, Jesus vai dizer para muitos, alguns vão dizer para ele, Senhor, mas eu fiz isso, profetizei em teu nome, expulsei. Não vos conheço, mas é o fruto. E aqui, essa árvore tinha dois problemas. Ela não tinha fruto e não tinha folha. A árvore que Jesus amaldiçoou, ela não tinha fruto, e no entanto ele amaldiçoou ela. Aqui a situação é mais grave ainda. Essa árvore, ela não tem o principal, o fruto, mas ela não tinha nem folha. Em resumo, amados, por isso ela era 2 vezes morta. Era morte física e morte espiritual. Amados, aqui, essa árvore, ela não tinha nem vida. É uma pessoa que não tem vida no espírito, não tem fruto gerado, mas não tem nem folha. O que quer dizer isso? Não tem nem desejo de produzir o fruto. Não é nem uma árvore que está falhando por um período ali. Vou dizer uma coisa para encerrar aqui. Meu pai, lá no sítio do meu pai, tem alguns pés de jabuticaba. Tá? Eu já comi, até uns 2 meses atrás, eu comi uma jabuticaba lá, que eu fui lá, pegar uma jabuticaba com ele. Mas, você sabia de uma coisa? Quando o pé de jabuticaba enfraquece, e um ano ali não dá muita jabuticaba, tem várias coisas para resolver, adubar, mas uma delas é pegar uma vara, um pedaço de sarrafo, um pedaço de pau, qualquer madeira, e dar-lhe no tronco, bater em vários lugares no tronco, gerar uma ferida no caule, é isso? No tronco, mas aquela casca do tronco, tem que cortar a casca do tronco, machuca o tronco em vários lugares. No próximo ano é espetacular a quantidade de jabuticaba. Meus amados, aquele que se submete à correção do Senhor, não está dando fruto? Se submete à vara do Senhor. Ele diz, meu filho, não te enojes da correção do Senhor. O Senhor, Ele corrige o filho que ama. Está falhando, só tem folhas. Falhou esse ano? Deixa o Senhor pegar uma varinha ali. Aquele que fez a ferida, Ele a sarará. No próximo ano, você vai ser uma árvore frutífera. Amém? Amém. Eu queria estar chamando os irmãos, que nós realizamos um batismo lá no sítio, sábado não foi? Terça, no feriado, E aí eu queria chamar eles vir para aqui para cima, a gente quer abençoar, apresentar a igreja, abençoar eles. Mas enquanto eles vêm para cá, esses que aí estão, todos que se batizaram, vem aqui para cima, aqui, ó, atrás de mim. Eu queria, amados, dar uma palavra à igreja, que pastor Vargas chamou atenção, algum momento, o pastor Vargas chamou atenção, para que Deus estava falando com ele, para ele lida com pastores, para falem sobre a volta de Jesus, a volta, né? E eu falei que eu ia ter um compromisso, ministrei aqui, vou ministrar mais algumas vezes, de vez em quando, mas essa semana, esse mês, eu não sei se vocês perceberam alguma coisa. A comunicação hoje está muito rápida, a nível mundial, né? Hoje a mídia aqui pertinho, a gente já, né,
já sabe, mas a nível mundial, antes era muito difícil, mas hoje apertou um botão, tá ali, né? Em qualquer parte do mundo. E eu não sei, né, se vocês estão atentos, mas eu quero dar um alerta, que a Bíblia está alertando. Eu queria ler duas passagens aqui, que está escrito uma em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Olha, 13, olha lá, Marcos 13. Queria que o senhor, eu vou fazer a leitura para você ver o que está acontecendo, né? Capítulo 13, 7 e 8. Diz assim, ó: quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não vos assustei. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, também fomes, e essas coisas são o princípio das dores. E agora eu queria que está registrado também em Marcos, está registrado em Lucas, né? Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, eu vou ler do 7 ao 10. Isso é a Bíblia, a palavra de Deus. Diz assim, ó: perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou eu, e também chegou a hora, e não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Guerras, revolução. Então disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas, e também grandes sinais do céu. Amados, eu queria assim que você, não sei se você está aí, a igreja dormindo, Jesus fala da noiva que a metade está dormindo mesmo. Eu não estou dormindo. Eu quero que você olhe para a palavra de Deus e não durma no Espírito, Estão acontecendo sempre mais recente essas coisas que Deus está falando. Estão acontecendo mais recente, E ele fala, que isso ia acontecer. Era para nós estar alerta. Eu não sei se esse mês ele fala epidemias, que são esse tipo de peste. Hoje tem lá na África, lá está ebola, outras situações que está matando gente adoidado. Aqui em Itajaí, a dengue no Brasil, um problema sério, epidemias de doenças, enfermidades, está acontecendo. Terremoto, não sei se vocês sabem, ontem, sábado de madrugada, deu um terremoto na Índia, matou mais de 2.000 pessoas. Alguém não sabia? Nepal. Quem sabia? Levante a mão. Viu? A mídia chega. Então está aí, mais de 2.000 pessoas. Estava entrevistando ali um repórter, na hora, no outro dia, deu 7 pontos na escala Richard, quase lá no limite, e deu outro ali na hora que o repórter estava ali, que ela até se, então terremotos, matando milhares de pessoas. A terra, a Bíblia fala, Jesus falou que a terra ia gemer, a natureza ia gemer, a terra geme pela manifestação dos filhos de Deus, a terra ia gemer, a primeira coisa que vai gemer é a natureza vai gemer, e está gemendo. Um vulcão aqui essa semana, não sei se vocês viram, na Chile, também o vulcão, não sei, extinto aí, entrou em erupção, jogando nuvem até no Uruguai, na Argentina, e está complicada a coisa. Vários lugares, vulcões parados, de repente, acontecendo isso. Epidemias, terremoto, vulcão, sinais do céu. Não sei se vocês sabem, a cada não sei quantos anos aconteceu isso, de a lua se tornar em sangue, ficar vermelha. Vocês sabiam disso? Ninguém sabe desse? E aconteceu esse mês de abril, a lua, no determinado horário da noite lá, ela ficou vermelha, ela, sangue, fica vermelho. Então tudo que a Bíblia relatou, irmãos, tudo que os profetas profetizaram, e tudo que foi registrado aqui, amados, nós não temos que ser tão inerte, de não ficar, então fique atento. Jesus falou que seria os pastor, vai piorar? Vai. Não vou enganar vocês, não quero assustar vocês, mas fiquem atentos, alinhem a vida de vocês, porque eu creio que só está faltando um sinal,
Eu creio seriamente que só falta um sinal, porque Jesus falou que esses sinais iam ser o princípio das dores, e este evangelho será pregado em toda a nação, então virá o fim. E este evangelho, Jesus, vai ser apresentado em toda a nação. O evangelho é Jesus, sendo apresentado como Salvador, como aquele que morreu por nosso pecado. Este evangelho, o evangelho de Jesus, não é o Antigo Testamento, não, é o evangelho. Mateus, Marcos, o essencial, que o homem precisa se arrepender, crer naquilo que Deus fez em seu favor através de Jesus e entregar sua vida a Cristo. Este evangelho é esse evangelho. O coração do evangelho é esse. E que só Deus pode salvar o homem, libertar o homem, curar o homem, só Ele, através de Jesus Cristo. Então virá o fim. Então os princípios das dores, antes de manifestar, os princípios estão se manifestando, as dores já estão sendo manifestadas. E aí o evangelho vai ser pregado, o evangelho está sendo pregado, então virá o fim. E amados, e nós sabemos que o evangelho já foi pregado mais da metade do planeta Terra. Já ouviu do evangelho? Já ouviu? Sinais que Jesus falou que o amor de muitos ia esfriar e haver apostasia. A Europa foi onde mandou missionários para a América Latina, eram nossos pais da fé, no sentido que vieram evangelizar a América, e hoje está lá frio. Hoje igrejas estão sendo fechadas para boate, para restaurante, vários templos. Hoje lá, uma mega igreja na Europa, se você encontrar uma igreja de 1000 membros, não tem. Na Europa não tem, igreja de 1000 membros. Não existe. Igreja de 400, 500, existe igreja lá pequenas, porque esfriou. Uma geração que se apostatou, não investiu na nova geração, e hoje a Europa precisa praticamente ser evangelizada, mas ela já foi evangelizada. A responsabilidade é de quem está aqui, tem que orientar quem está chegando. E aí muitos já não acreditavam. Então hoje a Europa é um continente apostato, é um continente frio, é um continente que está feio. Veio para a América, Estados Unidos foi um país que tremendamente evangelizou toda a América, mandou missionários, coisas tremendas, onde cresceu o evangelho. Hoje está com problema nos Estados Unidos. Mês passado foi aprovado na igreja presbiteriana americana o casamento gay. Então estão se apostando, a coisa está feia. Então está feia, mas já está. Toda a América Latina hoje ela não está isenta. O evangelho chegou. Não fala a pessoa, não fala assim, toda pessoa vai ter que ouvir. Fala a nação. O evangelho chegou no país. Aquelas pessoas que receberam já são responsáveis de pregar para todo mundo ali. Não é mais inocente aquela nação. O Senhor não fala aqui, o evangelho será pregado em todas as nações. Não fala, no Brasil temos 200 milhões de brasileiros, não vai cada brasileiro, não. O Brasil hoje já não é inocente, não. Já evangelho, televisão, rádio. Então, estou entendendo? Então, queridos, hoje tem uma pequena janela na Ásia, chamada janela 1040, que é um pequeno quadrado ali, que falta ser alcançado. E isso está assim para ser alcançado, porque hoje já na janela 1040, onde está China, Coreia, alguns países asiáticos, já estão recebendo o evangelho. Então daqui a pouco esses países ali que estão em roda vão receber já o evangelho. Receber o evangelho, caixão, como diz o outro, deu. E aí pode acontecer o maior ápice da história do planeta Terra, que se chamará o arrebatamento. A hora que acontecer isso, aí Jesus, então que nós sejamos bem-aventurados e estejamos atentos, tá? E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque Jesus falou, e a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé, comiam e bebiam e davam-se em casamento, e de repente, hoje também, pessoal, come, bebe, um dia, acontecendo as coisas aí, lá na época de Noé também, o pecado imperando, a maldade, até que de repente a arca fechou e deu. A graça, a arca representa a graça, o momento onde guarda o Jesus, estamos escondidos de Jesus. Então vai chegar esse momento que a graça vai sair, deu, o arrebatamento acabou. Então nós temos que estar atentos, amados. Eu, como pastor, queria que todos aqui da comunidade fossem arrebatados. Eu queria. Agora não vai depender de mim, eu estou fazendo a minha parte. Agora vai ser de quem realmente está atento, está diligentemente atento para aquilo que está acontecendo. Então, querido, alinha a sua vida, vai alinhando,
vai santificando, vai guardando. Por isso que na hora o Espírito Santo moveu ali falar do Espírito Santo, porque as pessoas com o Espírito já não está fácil. Não está fácil, gente. O Espírito Santo, imagina o Espírito Santo. Com Deus já não está fácil, imagina as pessoas sem Deus aí. Então é o momento de nós não ficar aí dormindo, porque está para os princípios das dores já começaram a acontecer. E vai, a Bíblia fala aqui, lê ali, isso eu leio, lê ali Lucas, onde eu li, continua ali, vai ver que vai coisas espantosas, ou seja, vai acontecer cada vez pior, cada vez mais terremoto, cada vez mais essas desgraças, tudo que nós estamos vendo, a natureza se movimentando, mais, não vai diminuir, vai aumentar. E já foi provado que desse século que iniciou até agora, as coisas estão só aumentando. E essa última década está aumentando muito. E esse mês eu olhei, eu comecei a parar e comecei a refletir. E digo, Deus, está aí na nossa cara, está aí na nossa cara. E nós, não é que nada. Jefferson, aproveita, casa rápido, quinta-feira, porque senão... Estou falando sério, não vou dizer que esse ano, daqui 10 anos, mas está aí, vai ser um dia comum, normal, e de repente, puf, o arrebatamento acontece, porque a hora que o Evangelho chegar nessas últimas nações, e pode chegar em qualquer momento, pode chegar daqui 1 ano, 2 anos, mas vai chegar rápido, porque só falta eles, o resto já não está mais isento. Pastor, não estão mais isentos. A África é o último continente que está acontecendo avivamento tremendo. O que está acontecendo na África é tremendo. Muita desgraça lá, mas também a desgraça está acontecendo, mas a graça também está alcançando muitas vidas. Então, queridos, eu estou falando isso porque eu fiquei de falar sobre os últimos dias e dias difíceis, e para nós ficar atentos, não vamos ficar dormindo não, vamos alinhando a nossa vida. Vamos alinhando com Deus, vamos acertando, vamos pedindo graça onde eu não estou conseguindo vencer, vamos alinhando, porque depois que porta que Deus fecha, ninguém abre, que abre, ninguém fecha. E depois que também morreu, está resolvido. Fui fazer um enterro ainda essa semana, e aí eu falei, está resolvido. Com ele já está resolvido. Quem já foi, está resolvido. Mas nós que estamos aqui, nós temos que estar resolvendo a coisa. Temos que estar resolvendo a situação. Amém? Presta atenção. Então, hoje a mídia está aí, está dando. Então, presta atenção em tudo que está acontecendo no mundo, porque é um momento que Deus está cumprindo-se a palavra de Deus muito mais, com muito mais evidência, com muito mais força. Amém? Eu quero apresentar aqui, queria que vocês, igreja, esses amados irmãos aqui, foram enterrados lá no feriadão e ressuscitaram de novo. Está faltando 2. A Giovana? Então teve mais 2. Era 8, né? Então, foram ali, tomaram a decisão em Cristo. E eu queria que vocês levantassem aí, pusessem as mãos para cá. Quero estar abençoando eles, abençoando a vida deles com a igreja. Sabe, queridos, vocês obedecer a Deus, agrada o coração de Deus. A Bíblia diz que quem ama o Senhor obedece seus mandamentos. Um dos mandamentos é aquele que crê se batiza. Vocês fizeram isso, tá? E tem outros batismos aí, fiquem firmes. Vai vir batismo de fogo, tá? Vai queimar umas coisinhas aí, Mas não se preocupe que vocês estando firmes com Jesus, vocês vão passar também por esses batismos. Jesus, assim que foi batizado nas águas, a Bíblia diz que o Espírito impeliu para o deserto, e lá ele foi 40 dias tentado, e ali passou um batismo de fogo. E geralmente quando a gente toma uma decisão por Jesus, Jesus permite que nós passemos por um momento para provar a nossa fé. Então fiquem firmes. Se ficar as coisas um pouquinho difíceis, glorifica a Deus. Fui avisado, o pastor não enganou não, nem Jesus. Amém? Vamos impor as mãos, vamos orar sobre eles. Curva essa cabeça. Pai, nós como igreja queremos te agradecer pelos teus filhos, que o teu Santo Espírito, Deus, os convenceu um dia que eles precisavam tomar uma decisão, uma posição por ti, e confessar, e se arrependeram de seus pecados, e querem ter uma vida em Cristo Jesus, querem trilhar a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Meu Pai, nós como igreja queremos ajudá-los naquilo que é possível, mas sabemos que o teu Espírito Santo é aquele que ilumina, e que eles possam ter experiências tremendas e fortes, nos momentos difíceis, eles possam realmente estar perseverando na fé, e eles possam experimentar mais e mais de ti. Guarda eles, querido Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo guarda
o coração deles, enche o coração deles, e que eles sejam livres de todas as tentações, todas as dificuldades, e avancem no Senhor, e possam deixar que o seu nome seja glorificado neles e através deles. E nós, como igreja, nós te agradecemos e te louvamos pela obra do Espírito Santo, que já fez na vida deles, que está fazendo e que certamente vai concluir. Nós oramos e os abençoamos, no maravilhoso nome de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém.